Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou estar ensinando a como resolver o cubo mágico torcido, que é mais um dos tantos cubos que temos por aí, né? O cubo mágico 3x3 modificado, né? Ou seja, é como se pegasse um cubo 3x3 tradicional, meio que amolecesse as peças e fizesse o que bem quisesse com ele, né? Criando cilindros, como nesse caso aqui, ó, aparou aqui as quinas e transformou em um cilindro. Esse aqui é outro cilindro. O Penrose também, 3x3 modificado. Esse outro aqui também, 3x3 modificado. Cortado, feito cortes aqui com peças não do mesmo tamanho, né? Mas vários tamanhos. Assim como esse aqui também. Esse aqui, colocado bandeiras nele, né? Em vez de ser cores, você olha bandeiras para solucionar, e tantos outros cubos que temos aí solucionados. Só que depois que você modifica as cores, ou sei lá, funde aqui as cores, no caso essa peça aqui de centro, você pega aqui a peça de centro e coloca, se tornou aqui duas cores, tudo que você torceu. 4 desses meios, que são duas cores, acabou se tornando uma. Então daí surge algumas paridades, eu chamamos de paridade, né, no cubo mágico, né, que não acontece no tradicional, mas passa a acontecer em alguns cubos modificados. E um deles é esse aqui, né, que pode surgir, tem algumas paridades, mas a gente vai resolvendo, vai vendo aí, a gente vai ver como se sair dessas paridades. Bom, sem mais conversa, vamos misturar aqui para a gente começar a resolvê-lo. Bom, tá aqui o cubo já torcido, o cubo torcido já todo embaralhado, e vamos lá iniciar a resolução. Então, primeiro vamos fazer uma cruz aqui no branco. Não vamos nos preocupar com os meios agora, vamos só fazer uma cruz. Então, vou pegar um aqui, ó, e trazer para o local correto. Bom, se eu coloquei aqui o vermelho aqui, ó, a gente não vai nos preocupar com os meios, né? Mas se eu coloquei o vermelho aqui, então o oposto aqui vai ter que ser o branco e laranja. E outra coisa, né? Você vai ter que seguir esse padrão, né? Do 3x3, ó. Então, se o vermelho está aqui na frente, ó, como se for essa peça aqui, como sendo essa aqui, ó, aqui atrás é o laranja, né, ó. E aqui na direita, quem é que fica aqui na direita? O branco e verde. Então, aqui também vai ter que ser branco e verde aqui na direita, ó. Branco e verde. Então, vamos ver, tem o branco e verde aqui em cima. Então, eu dou 2 giros aqui. Agora sim, ó, vermelho e aqui é verde. Então, aqui eu já sei que o oposto ao verde é azul. Então, o azul vai ser aqui e o laranja atrás, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem um azul aqui. Esse azul vai ficar aqui, né? Então, é só descer ele. Ó. Oposto ao verde. E esse aqui, trazer aqui para cima. Nesse local aqui, né? Estou montando aqui, imaginando que você saiba já montar o 3x3, né? Porque primeiro, se você não sabe, é bom que você monte primeiro o 3x3, aprenda primeiro o 3x3, né? Por isso que eu estou aqui um pouco rápido, não vou mostrar muito devagar, né? Como se estivesse montando do zero, você não soubesse montar nenhum cubo, né? Então aqui, ó, oposto ao laranja ao vermelho, oposto ao azul, verde. E nessa distribuição aqui, ó, vermelho com verde aqui na direita. Ainda não vamos nos preocupar com os centros. Vamos agora colocar a primeira camada normalmente, igual a gente coloca no 3x3. Aqui tem o branco, né? Branco, e em cima é azul e vermelho. Então ele vai ficar no meio aqui, ó, azul e vermelho. Que é nesse meio aqui, ó. Então eu subo, trago para cá e desço. Vamos para mais um. Aqui tem o branco, tá para cima. Azul e laranja, né? Ó. Primeiro eu vou colocar em cima de um que não está montado, para colocar ele de lado, né, ó. Vou voltar aqui essa camada. Azul e laranja. Nesse local aqui ele vem, né, ó. Então eu subo, giro e desço. Aqui outro branco, verde e vermelho. Ele vem para aqui, ó, vermelho e verde. E a primeira camada já foi, né? A primeira camada está montada.
Agora sim, vamos nos preocupar agora com os meios. Porque como é que eu vou colocar esse meio, ó? Você vê que aqui tem azul e laranja, né, ó? Azul e laranja. Então, eu vou trazer esse azul e laranja para aqui, ó, porque vai ter que ser as duas cores. Azul e laranja, verde e laranja. Só que o verde e laranja não vai ser aqui, né? Vamos colocar ele aqui. Porque aqui vai ter que ter as duas cores, esse meio aqui, né? Verde e laranja. Aqui você vê verde e laranja. Aqui vai ser laranja e azul. Então, laranja e azul aqui o meio, ó. Você tem que olhar isso aqui, ó. Azul e laranja. Então, aqui vai ter que ficar azul e laranja. Claro, quando você orienta aqui um ou dois aqui, os demais já estão orientados, né? Ó, azul e vermelho, vermelho e verde está aqui, né? Falta só orientar, mas o local dele é aqui mesmo, né? Bom, então agora a gente vai orientar essas peças aqui, ó. Porque essa peça é aqui, falta orientar, né? O laranja quer vir aqui para baixo, né? Como é que a gente vai fazer isso, ó? Eu vou pegar esse branco aqui, ó, porque se eu orientar aqui, ele quer fazer assim, né? Ó. Ele quer fazer assim, ó, para o azul ficar alinhado aqui, né? Mas se eu orientar aqui, eu vou tirar aqui o branco, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esse branco aqui, levar para a câmara de cima. Esse branco eu trago para aqui, ó. Dou 2 giros também em cima. Ó, por que eu fiz isso, ó? Para poder trabalhar aqui, ó, sossegado com essa peça aqui, ó. Agora eu vou girar ela sem tirar nenhum branco do lugar, né? Então, eu vou girar aqui, ó. Aqui, ao lado aqui do branco é laranja. Então, eu vou ter que alinhar aqui o laranja, né? O laranja que vai ficar para cima. Pronto, laranja. Aí eu trago aqui e ver se faceou, né? Vou trazer aqui, ó. Ó, não faceou, tá vendo? Então eu volto, deixo ele aqui por enquanto e dou mais um giro aqui, ó. Então ele quer ficar assim, ó. Vamos trazer agora, ó. Ó, agora sim, né? Você vê aqui a curva faceando. Então se faceou, eu levo lá para baixo, colocar o dele, o branco, colocar o dele, ó. Vou para outra peça, essa daqui, ó. Levo lá para cima, trago aqui para trás, para trabalhar aqui sossegado. Do lado aqui do branco é azul, né? Então, para cima aqui vai ficar o azul. Então, eu vou girar aqui. Vamos ver se é assim. Vou trazer o branco aqui de volta. Não é, tá vendo? Não faceou, então eu volto. Giro aqui dessa forma. Então, agora vai ser assim, né? Ó, você vê aqui que faceou, ó. Então, eu dou 2 giros e levo o branco lá para baixo. Para mais um, esse aqui também, levo lá para trás. Aqui do lado é o vermelho, então aqui, ó, eu vou alinhar aqui com esse vermelho aqui. Vou trazer aqui para ver se faceou, ó, tá vendo aqui, ó, a curva bateu aqui, ó. Então eu levo de volta o branco. Esse aqui já tá certo. Esse também, né? Você vê aqui que vermelho vai facear com esse aqui. Esse azul vai ser aqui. Bom, então os meios aqui, os 4 meios já foram, né? A gente orientou, né? Esses meios. Claro que no 3x3 não precisa orientar. Por que não precisa orientar? Porque é um quadrado e é uma cor só, né? Então, se ele fica assim, esse meio assim, ó, ou assim, não vai interferir, né? Vai continuar aqui o cubo montado. Nesse caso aqui, não, né? Se eu girar aqui, ele vai mudar. Então, daí você tem que orientar. Vamos colocar agora as peças de canto, as 4 peças de canto, que são essas aqui, ó, essas peças aqui. Porque depois que torceu ele, quase some aqui. Que são essas peças aqui de meios, ó. No caso esses daqui, né? No caso aqui o laranja. Só que tudo que torceu, a outra cor sumiu, né? Ficou só uma cor. Então daí, você pode colocar por qualquer lado, né? Já que tanto faz, só tem uma cor, né? Então vamos colocar logo esse verde aqui, ó. Esse verde, ele é na face verde, deixa eu ver. Ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui. Então, como é que a gente faz? A gente coloca ele aqui na frente, né? Olha a cor aqui de cima, mas não tem cor de cima, né? Depois que a gente olha a cor de cima, ele leva para o lado oposto. Nesse caso aqui, a gente pode colocar para qualquer lado. Colocar aqui, ele quer vir para aqui, né? Levar para cá. Ou aqui e levar para o outro lado. Claro, a gente coloca de qualquer forma, só que daí pode surgir algumas paridades, né? Quando vai fazer a cruz. Mas a gente vai ver na hora certa, né? Quando for fazer a cruz. Então, eu vou colocar por esse lado mesmo. Tá aqui, né? Eu levo para o lado contrário. Subo,
volto aqui com ele, ó, e desço essa outra parte, levo lá para trás, subo aqui o branco, volto, igual 3x3, do jeito que você coloca o 3x3, estou colocando dessa forma aí, mas do jeito que você faz um 3x3 também vai dar certo, né? Então aqui já fui para o lugar dele, ó, vamos colocar esse azul aqui agora, ele quer vir para aqui, ó, então eu vou levar para cá, vou tirar esse daqui, vou colocar aqui igual 3x3, né? Como falei, a forma que você faz aqui no 3x3, fazendo aqui também vai dar certo. Vamos colocar agora o laranja. Ele quer vir para aqui, né? Ó. O local dele é aqui, onde está o vermelho. Então eu levo para cá, subo, volto. Volto com ele. Desço, levo lá para trás. Bom, falta só o vermelho agora. O local dele é aqui, então vou levar ele para cá. Vou subir, vou trazer aqui, levo para lá, subo o branco. Volto aqui com o pazinho aqui, né, ó. E desço. E a segunda camada terá sido resolvida. Você vê aqui tudo já batendo aqui, ó, tudo faceando, tudo certinho. Bom, nesse caso aqui, já vi que não houve paridade, né? Porque daqui eu vou poder fazer a cruz, ó, normalmente. Normalmente aqui eu pude fazer a cruz. Mas vamos colocar numa situação que não consiga fazer a cruz, né? Vamos deixar dessa forma aqui, ó. Você vê que continua aqui montado. A segunda camada, você vê ela aqui, ó, toda organizada, toda montada, igual a gente viu aí anterior. Mas quando você vê aqui, ó, acontece uma paridade aqui de ter só uma peça aqui, só um amarelo aqui, ó. No 3x3 não ocorre isso aqui, ó. E você vê que a estrutura aqui, ó, você olha aqui e não vê diferença nenhuma. Mas há alguma diferença, né? Como eu falei, né? A gente coloca essa camada aqui, essa peça aqui do meio por qualquer lado, mas aí pode surgir algumas paridades do jeito que você coloca, né? Claro que a gente não vai perceber, né? Vai colocar por qualquer lado. Mas, por exemplo, ó, se a gente colocou todas as peças desorientadas, por exemplo, essa peça aqui, ó, tá no local correto, porém está desorientada. Nesse caso aqui, ó, eu vejo, mas aqui não, né? Porque é uma cor só. Mas se tiver as 4 desorientadas, eu consigo montar a última camada. Se tiver as 4 desorientadas. Então pode ser que aqui esteja as 4 desorientadas e eu não vou perceber e montar o cubo, né? Pode ser também que eu tenha só 2 peças desorientadas. Se você tiver só 2 peças desorientadas nesse cubo aqui, ó, você vai conseguir fazer a cruz e montar a última camada. Mas se tiver só uma peça desorientada, você não vai conseguir fazer a cruz. E se tiver 3 também, você não vai conseguir fazer a cruz. Então, se tiver um número ímpar de peça desorientada aqui no meio, você não consegue fazer a cruz e nem concluir o seu cubo mágico, né? Como nesse caso aqui, ó, só uma peça desorientada. Se eu for tentar fazer a cruz aqui, eu não vou conseguir, ó. Você vê que isso aqui é uma paridade, isso não acontece aqui se tiver tudo aqui correto aqui, né? Então, eu não consigo fazer a cruz nesse caso aqui. Por mais que você faça aqui o algoritmo da cruz, você não consegue. Então, o que foi que aconteceu aqui, ó? Então, ou as 4 peças estão desorientadas. Não, as 4 não. Ou tenho 3 peças aqui desorientadas, 3. Ou tenho uma. No caso, só vai precisar mudar a orientação de uma, né? Porque se tiver as 3 desorientadas, você vai desorientar mais uma, vai ficar 4 e vai conseguir montar. Se tiver uma, você vai desorientar mais uma e vai conseguir montar. Então, ou vai deixar toda desorientada, todas corretas, né? Então, por isso que é só preciso desorientar uma, mudar aqui a orientação de uma peça, né? Então, vou tirar aqui o verde. Ó, eu estava colocando por esse lado aqui, ó. Agora eu vou colocar aqui, ó. Ela quer vir para aqui, né? Eu vou levar para cá agora, para o outro lado. Aí eu subo, né, ó. Levar para trás, subo, volto com ela e desço. Ó, agora sim, ó. Eu só fiz desorientar uma peça.
e já consigo fazer a cruz. Eu estou falando isso porque não sei se você já se perguntou, né? Quando está montando esse aqui ou qualquer um outro, você diz assim, por que só desorientar uma, né? E se as demais estiver desorientada ou orientada? Bom, agora eu consigo aqui fazer a cruz, ó. Sobe, gira, aí volta e volta. Você faz a cruz aí igual faz o 3x3, né? Normalmente. Para montar o amarelo também, você vai montar normalmente. Sobe, gira, desce, gira, né? Sobe, dá 2 giros e desce. Sobe, gira, desce, gira, sobe, dá 2 giros e desce. Mais uma vez. Outra vez. Agora sim, né, ó. Tá feito aqui o amarelo. Vamos alinhar aqui, ver se tá tudo alinhado. Não tá, ó. Não, primeiro vamos orientar o canto, né? Igual 3x3. Vamos colocar, você já vê que tem um par aqui já certo. Então, esse par você coloca para trás, ó. E permuta aqui os outros, né? Então, aqui é aquele igual 3x3. Desce, desce, desce. Dá 2 giros atrás. Aí sobe, sobe e desce. Dá 2 giros atrás, dá 2 giros aqui na direita. Agora sim, os pares aqui, você vê tudo já correto. E vamos também orientar os meios. Quando orienta o meio, acontece uma coisa que não acontece no 3x3. Mas a gente vai se sair dessa paridade, né? Vamos aqui, ó. Tá correto já, né? Coloco para trás, ó. O laranja aqui vem para aqui, né? Então, igual 3x3, ó. 2 giros na frente. Ou seja, da forma que você coloca. Monta aí permuta aqui essas peças, né? Traz para cá, aí desce, desce, dá 2 giros, sobe, sobe, traz para cá. Ó, que é isso aqui, ó. Não acontece no 3x3. Uma peça aqui desorientou-se aqui, ó. Então, para sair disso aqui, o que você vai fazer, ó? Você vai colocar para cima. Vai colocar para cima aqui, a face branca para sua frente. E vai fazer 4 movimentos. E vai repetir esse movimento 5 vezes. Bem simples. Que é isso aqui, ó. Sobe, traz para cá, desce, traz para cá. Você vai repetir esses 4 movimentos 5 vezes. Então, já foi uma. Então, ó, sobe, traz para cá, desce, traz para cá. 2, 3, 4 e 5. E o seu cubo 3x3 torcido estará sendo resolvido. Então você viu aí que é bem simples, praticamente um 3x3, só muda um pouco aqui no começo, né? Questão aqui dos meios, quando for fazer a cruz. Esse final aqui, a última camada, você pode montar igual 3x3 normalmente. E daí depois é só se sair dessa paridade aqui, da peça do meio aqui que se desorienta. Claro que nesse aqui também ela muda de orientação, né? Só que a gente não vai perceber, né? Quando você faz esse algoritmo aqui, na última camada. Como é um quadrado aqui, a orientação aqui não vai importar, né? Ó, você gire, mais que gire, você vê, não vai ver a diferença. Mas nesses outros aqui, acontece esses pequenos detalhes. Então, bom, pessoal, por hoje é só. Espero que tenha gostado. Se gostou, dê aquela força ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo. E até a próxima.